voltou a defender o livre comércio, o multilateralismo e uma relação civilizada entre o mundo em resposta ao tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Juntos, nós somos muito fortes, declarou o presidente brasileiro nesta quarta-feira durante a abertura da 9ª Cúpula Anual da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, em Honduras. Eu acabo de ver uma notícia, os Estados Unidos acabam de taxar a China em 125%. Em 125%. E tentou reduzir todas as outras taxações em 10%, dando 90 dias de prazo para que se faça a negociação. O que está por detrás disso? É colocar fim ao multilateralismo e tentar fazer as negociações individuais. É o protecionismo elevado às últimas consequências. É preciso que o multilateralismo seja a base da nossa ação. O que nós precisamos é aprimorar a nossa relação. É conversar mais, é tentar ver aonde que a gente pode estabelecer mais acordo comercial, mais acordo político, mais acordo cultural, mais acordo entre nossas universidades. Nos últimos 50 anos, o que valia para o mundo era o fim do protecionismo, era o fortalecimento do livre comércio, era a globalização, era a integração das economias, era o livre trânsito entre o dinheiro e as pessoas. Nós queremos o livre comércio, nós queremos o multilateralismo e nós queremos uma relação civilizada entre o mundo. Porque individualmente nós não somos nada juntos, nós somos muito fortes. A cúpula da CELAC ocorre em um momento em que a América Latina e o Caribe enfrentam um dos momentos mais críticos de sua história e o presidente Lula se torna uma liderança continental contra a ofensiva norte-americana. Senhoras e senhores, o mundo ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Não queremos guerra nem genocídio. Precisamos de paz, de desenvolvimento e livre comércio. Manter a América Latina e o Caribe como zona de paz significa trabalhar para que o uso da força não se sobreponha à resolução pacífica de conflitos. O multilateralismo é abalado cada vez que silenciamos ante as ameaças à soberania dos nossos países e da região. Não podemos nos omitir em face do embargo a Cuba, das sanções contra a Venezuela e do caos social no Haiti. É essencial recuperar nossa tradição regional de respeito ao asilo diplomático. A CELAC pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU, elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização. Para Lula, as tarifas arbitrárias de Trump desestabilizam a economia mundial e, por isso, a América Latina e o Caribe precisam redefinir seu lugar na nova ordem global que se descortina. O terceiro tema de interesse comum é nossa integração econômica e comercial. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais. Em 2023, o comércio entre países da América Latina e Caribe correspondeu a apenas 14% das exportações da região. O volume de comércio anual que o Brasil mantém com os países da CELAC é de 86 bilhões de dólares, maior do que temos com os Estados Unidos e próximo do que possuímos com a União Europeia. Precisamos promover o comércio regional de bens e serviços, sua diversificação e crescente facilitação. Para ampliar nosso intercâmbio, meu governo está determinado a reativar o convênio de pagamentos de crédito recíproco da LAD e expandir o sistema de pagamentos em moeda local. Integrar rede de transporte, energia e telecomunicações reduz distância, diminui custos e incentiva a sinergia entre cadeias produtivas. O Brasil vem impulsionando
5 rotas de integração sul-americana que vão unir o Caribe, o Atlântico e o Pacífico. Fortalecer as instituições financeiras regionais, como a CAF, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o FONPLATA, é fundamental para garantir que esses projetos saiam do papel. Terei prazer em receber os líderes caribenhos em Brasília no mês de junho, para aprofundar esse debate na segunda cúpula Brasil-Caribe. No segundo semestre, o Brasil assume a presidência do Mercosul com o objetivo de assinar o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. Em seu discurso, Lula afirmou a necessidade da cúpula criar alternativas para acordos dentro da CELAC. O grupo, criado em 2010, impõe que as declarações presidenciais e ministeriais sejam aprovadas por consenso entre todos os países e enfrenta dificuldades para chegar a um consenso por causa de países como Argentina e Paraguai, que são alinhados ao governo Trump. Também atuaremos na presidência brasileira do Mercosul para assinar um acordo com a União Europeia e estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas. Por isso, é chegada a hora de enfrentar o debate sobre a regra do consenso. Mesmo que reconhecemos seu mérito de forjar convergência, é inegável que hoje ela tem gerado mais paralisia do que unidade, transformando-se em verdadeiro direito de veto. As inúmeras notas de rodapé, incluídas em declarações recentes, mostram que a expectativa da uniformidade é irrealista. Existem exemplos em outras regiões nos quais podemos nos inspirar. Para analisar essa questão, sugiro a constituição de um grupo de trabalho que possa apresentar recomendações até a próxima cúpula. Lula se reuniu com a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, para estreitar ainda mais as relações entre os dois países. Em seu discurso na CELAC, a presidenta do México se manifestou contra as políticas anti-imigrantes dos Estados Unidos e rejeitou o racismo, o classismo e a criminalização de mexicanos. Desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. A deportação de latino-americanos pelos Estados Unidos também foi fortemente questionada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que fez um forte apelo para que a América Latina se levantasse contra as medidas de Donald Trump. Não é diálogo, é imposição, declarou. ¿Cuántos millones de migrantes tratados como criminales? ¿Cuánta gente que se empieza a enviar como si fueran criminales? ¿Es lo que vamos a aceptar como diálogo? Que no es diálogo, es imposición. O nos paramos como América Latina, izquierdas y derechas, y como queramos llamarnos, fuerzas sociales, etcétera, diversas, y establecemos una agenda diferente que yo llamo la agenda multilateral. Porque en vez de hablar de sustancias prohibidas no hablamos de medicamentos para la vida? ¿Acaso cuando vivimos el COVID no nos dejó uno de los promedios de mortalidad por COVID más alto del planeta? No nos sirvieron los sistemas
ni el norteamericano sirvió. Simplemente nos vendieron las vacunas tardíamente. Cuba fue el único país en ese momento que se vacunó con su vacuna. Nos dio un ejemplo. Hablar de esto pareciera ser satánico, pero Cuba nos dio el ejemplo de cómo debe hacerse. ¿Por qué no lo hacemos a escala latinoamericana? ¿Por qué no nos ligamos en vez de la muerte a la vida?